Hoje temos uma convidada muito especial no mundo da prematuridade, mas também muito especial na minha vida, a doutora Vanessa Arnete. Ela é muito mais do que uma pediatra especializada em neonatologia. É uma verdadeira guardiã dos sonhos nos momentos mais delicados dos nossos bebés. A doutora Vanessa é especializada em prematuridade, em neonatologia e é formada no Brasil, mas atualmente exerce a sua profissão no Hospital Pedro Spano. Hospital esse que foi onde as nossas vidas se cruzaram e foi a melhor parte dessa mudança, foi quando nos cruzamos pela primeira vez e até hoje nunca mais a larguei. Quero agradecer-lhe do fundo do meu coração, porque é notório a sua paixão que ela tem pela neonatologia, pelo amor que entrega aos seus pacientes mais pequeninos, mas também a todos os seus familiares, porque nos acompanha, porque está ao nosso lado e porque está sempre disponível para nós, principalmente nós, pais de primeira viagem, em que para nós isto é tudo novo e muitas questões se insurgem e muitas dúvidas também. E é por isso que eu quero agradecer do fundo do meu coração por estar ao meu lado até ao dia de hoje. E diga-nos, o que é que a inspirou a escolher a pediatria como carreira? Foi algo que me surgiu, portanto, na sua infância, na sua vida pessoal? Como é que surgiu isso? Na verdade, surgiu durante o colégio, mais no final do secundário, que a gente começou a conhecer várias carreiras. E eu fui visitar um hospital do Rio de Janeiro de referência em prematuridades e crianças com síndromes genéticas e tudo mais. E entrei na pediatria e entrei na UTI neonatal. Quando eu entrei na unidade de cuidados intensivos, foi lá que eu me apaixonei pelos prematuros. E foi aí que eu decidi que eu ia fazer. E como é que é lidar com esses bebés prematuros? Como é que lida com essa situação? Eu já estou cuidando dos bebês prematuros já há muito tempo. Eu me formei em neonatologia em 2009, então tem muitos anos. E esses bebês são bebês, apesar de pequenos, apesar de parecerem frágeis, eles não são. Na verdade, são muito fortes, são muito resilientes. E conviver dia a dia com eles é um constante aprendizado e de como eles atuam e de como a gente tem que ter respeito também ao momento deles e ao crescimento deles. É um eterno aprendizado, tá? Dentro de uma unidade de cuidados intensivos neonatais para mim. Eu continuo todo dia aprendendo um pouquinho com eles. E como é que equilibra a parte emocional com a parte profissional? Então, graças a Deus, eu consigo dividir muito bem a emoção da razão nessas situações, principalmente de partos pré-termos, de agir na hora certa e consigo agir de forma coerente e com razão, sem me envolver muito. Mas algumas situações, principalmente quando há falecimento, realmente é mais difícil de segurar as emoções. Mas, geralmente, na maior parte das vezes, eu consigo dividir bem. E há algum momento marcante que tenha vivido nesta sua carreira? Geralmente é quando a gente vê aquele bebê que foi grave, independente da idade gestacional, mas que foi grave, que deu muito trabalho, que a gente teve muitos desafios com ele, a gente vê o bebê tendo alta bem. É isso que a motiva todos os dias? A bebê tendo alta bem, a família feliz, apesar de só estar começando mesmo todo o percurso de vida dessa criança, além da UTI neonatal, é muito bom, é recompensador. E qual é que foi o maior desafio e maior conquista que teve num bebê prematuro? Num bebê prematuro? Na verdade, na neonatologia em si, o maior desafio foi mesmo mudar de país, conhecer uma outra
neonatologia, que não é tão diferente da neonatologia que eu tinha no Rio de Janeiro. A característica dos bebês, principalmente os bebês do São João, eram bem parecidos dos bebês que eu tinha lá no Rio. E tinham bebês muito graves e com síndromes genéticas raras. E o maior desafio realmente é, às vezes, a gente vê que a gente tem uma limitação de ação, porque não tem como mais fazer nada. Esse é o maior desafio, você parar porque não tem mais como. Mas às vezes também ao contrário, portanto, eles prosperam. E como é que se sente quando você vê que eles conseguem, portanto, fugir a tudo aquilo que era esperado, quando dão, por exemplo, no caso da Leonor, que dão 1 hora de vida e hoje está aqui, como é que se sente quando isso acontece? Então, eu sempre pensei que nós médicos, a gente é só um instrumento de Deus, então a gente está lá para atuar conforme algum anjinho vem, conforme o nosso conhecimento, conforme a gente consegue fazer as coisas na hora. E essas situações de milagre, né, que eu acho que são verdadeiros milagres, elas são... Eu não consigo explicar. São coisas inexplicáveis que aconteceram já comigo na neonatologia, que eu fiz alguma coisa e deu tudo certo. Eu não tenho como explicar. São coisas que só quem vive dia a dia na neonatologia... Assim, era para ser, era para ver, Tinha que acontecer. Tinha que acontecer, E quem é que é a sua maior inspiração nesta área? Então, eu tive uma grande professora, eu tive 2 grandes professores. Um durante a faculdade, que foi a minha professora de pediatria e neonatologia, Maria Marta, que fez a residência no mesmo lugar que eu também fiz. E o outro, Fernando Martins, que foi o meu tutor lá na minha residência, que me ensinou muita coisa. E se pudesse dar um conselho a quem está hoje a iniciar o curso de pediatria, o que é que dizia? Eu digo que é sempre bom se colocar no lugar dos pais. Quando você está à frente de uma criança ou bebê numa situação de patologia e ver como é que os pais... É uma angústia imensa dos pais e tentar se colocar no lugar deles para conseguir dar a resposta, conseguir conversar, conseguir também agir em cima da criança. Eu acho que a informação e a comunicação mais clara e honesta que a gente tem que ter com os pais da criança é fundamental, e o bom relacionamento também. Certo, e isso é notório, portanto, mesmo na nossa relação, isso é muito notório quando nós falamos, sentimos esse apoio e faz toda a diferença nisso. O que é que caracteriza um bebê como prematuro, assim sucintamente? Os prematuros são bebês que nascem abaixo de 37 semanas e eles são divididos em 4 categorias, né? O pré-termo tardio, que vai das 34 semanas até 36 semanas e 6 dias, tem o pré-termo moderado, que vai das 32 às 33 semanas e 6 dias, tem o grande pré-termo, que vai das 28 semanas até as 32 semanas, e o prematuro extremo, que são os menores de 28 semanas e que, assim, costumam ter teoricamente as maiores complicações, mas hoje em dia a viabilidade chega a 22 semanas em alguns países desenvolvidos. E quais são os principais desafios que um bebê prematuro enfrenta ao nascer? A grande questão da prematuridade é o desenvolvimento dos órgãos, desenvolvimento e crescimento fora do ambiente uterino, né? Isso faz com que ele seja exposto à ventilação mecânica, ao oxigênio, em concentrações maiores do que a gente respira, a própria alimentação, por mais que seja leite materno, é um intestino que ainda não estava muito preparado. Então, esses são desafios, é conseguir crescer diante de tantas coisas novas e crescer de forma adequada, porque o intestino, o cérebro e o pulmão você vai precisar para o resto da vida, e esse crescimento tem que ser adequado para você ter uma boa qualidade de vida. Então,
esse crescimento dentro da UTI neonatal tem que ser mais perto da normalidade, como se estivesse dentro do útero. Transformar cá fora como se fosse dentro do útero. Exatamente. E porquê que ocorre a prematuridade? Existe algum fator de risco que esteja associado a isso? A prematuridade ocorre por vários motivos. O bom segmento com bom obstetra às vezes não impede a prematuridade, entendeu? Por patologias inerentes à mãe, por patologias inerentes até ao bebê. Mas certamente algumas coisas evitáveis, como o uso do tabaco, o uso de drogas e o uso de álcool, que podem ser evitados e que podem levar à prematuridade, esses são fatores de riscos evitáveis, assim, que eu acho que toda mulher tem que pensar quando tem que ter filho. E os primeiros cuidados que são necessários ter, portanto, mal ele nasce? Quando o bebê prematuro nasce, ele tem a pele muito fina, né? Ele tem... Muito translúcida. Ele não tem a parte da queratina da pele, e além disso ele tem uma camada de gordura muito fina. Então ele tem uma grande chance de perder muita água pela pele, de não aquecer, ele não aquece. Então a gente tem que ter cuidado com a pele e com a temperatura do bebê. Além disso, tem que dar um suporte ventilatório delicado, para a gente não lesar o pulmão. Alguns bebês a gente não consegue iniciar logo a alimentação, então também tem que ter cuidado na parte alimentar e na parte hemodinâmica, ver se está com as pressões, com as tensões adequadas e tudo mais. É um todo. E a nível físico e neurológico, portanto, é provavelmente a diferença que se vê mais. Como é que fazem essa situação? Como é que vocês conseguem ver a diferença que existe num bebê de termo para um bebê de prematuro? Então, aquilo que eu te falo do desenvolvimento do pulmão, do coração, do intestino, do cérebro, fora do ambiente extrauterino, no bebê de 28 dias é totalmente diferente do desenvolvimento de um bebê que nasce com 40 semanas. Então, o bebê de 28 semanas, o pulmão pode ser mais... se pegar uma virose e o bebê de 40 semanas também, se for só ver o pulmão, o bebê de 28 semanas pode ter um pulmão mais reativo, produzir mais secreção, ele pode precisar de oxigênio, diferente de um bebê de 40 semanas que desenvolveu o pulmão intraútero, mas que ainda está desenvolvendo. E assim, na verdade, além da prematuridade, pode também ter um bebê de termo que nasce e fica grávida dentro da UTI, exato, entendeu? Tem uma pneumonia congênita. Esse bebê também vai ter problemas, mas pode ter problemas. Mas, na verdade, a prematuridade, por causa desse desenvolvimento extrauterino, é o que pode não ser muito legal. E quanto tempo normalmente, digamos assim, sabemos que não é tudo igual, mas normalmente leva um bebê de prematuro a alcançar, digamos assim, um bebê de termo, portanto, a nível de idade, de comportamento, desenvolvimento? Na verdade, quando a gente acompanha um bebê prematuro depois da alta neonatal, a gente sempre tem que avaliar o desenvolvimento desse bebê de acordo com a idade gestacional corrigida. Ou seja, ele pode ter 6 meses de vida, mas eu não posso esperar que ele sente, porque ele de idade corrigida ele tem 4. Então tem sempre que pensar na idade corrigida do bebê prematuro, sempre esperar os marcos de desenvolvimento com a idade corrigida. Então assim, ele não vai atingir um bebê de termo, entendeu? Mas ele vai atingir, se você olhar a idade cronológica, se você olhar a idade cronológica e comparar 2 bebês de 6 meses, um que nasceu de termo e um que nasceu pré-termo, eles não vão ser iguais na questão de desenvolvimento. Mesmo bebês que nascem os 2, digamos assim, de termo, isso também não acontece. Exatamente. Portanto é sempre então, assim, difícil. Não vai atingir. E como é que funciona a unidade de cuidados intensivos? Eu pergunto isto porque tenho 2 realidades. Trabalhou no Hospital São João e também portanto é um hospital central em que recebe casos diferentes e bebés diferentes com comportamentos diferentes de um hospital mais local como ao Pedro Spano. Como é que é essa diferença? Basicamente, o São João ele é um hospital, tem uma unidade de cuidados intensivos nível 3,
onde além de bebês de todas as idades gestacionais, ele recebe também bebês que nascem com cardiopatias congênitas, que precisam de cirurgia cardíaca ou de uma avaliação da equipe de cardiologia de lá, e bebês que precisam também ser avaliados pela equipe da cirurgia pediátrica, ou seja, com alguma malformação que precisa de uma intervenção cirúrgica. Já o Pé-de-Pano, ele é um hospital nível 2 em relação a cuidados intensivos neonatais, e ele recebe bebês de todas as idades gestacionais, desde prematuro extremo até pós-termo, até 41. E quais são os sinais de alerta para um bebê da NEO? Então, o bebê, quando está no seu internamento da NEO, os prematuros, eles passam por períodos, por fases boas e por fases ruins. Podem passar. Geralmente, os sinais são meio inespecíficos, ou seja, bebês começam a fazer mais apneias do que o normal, começam a não tolerar o leite que ele tolerava, começa a precisar de mais oxigênio do que ele precisava. Então, alguns sinais que nem sempre é febre, aumento de temperatura, são sinais muito inespecíficos que a gente tem que parar e analisar o bebê para ver como ele está. Certo. E quando vimos para casa, há outras coisas portanto, outras dúvidas que se levantam. Por exemplo, a febre. O que é considerado febre ou qual é o grau que nós podemos considerar que é mesmo febre? Portanto, nós a partir das 37, já 37 e qualquer coisa, começamos logo a ficar nervosos, digamos assim, e sem saber muito bem o que esperar. Mas o que é considerado febre? Então, a febre no bebê, ela é considerada de acordo com o local que você mede a febre, né? Primeiro tem que ver isso, tem que ser um termômetro viável, e se for uma temperatura axilar, é considerado febre acima de 38 graus. Se for uma temperatura retal, ela é considerada febre acima de 37,8. É isso. Certo. E outra questão, o cocó. Como é que nós temos que nos preocupar com o cocó? Cocô realmente é uma coisa muito discutida, realmente causa uma certa angústia nos pais. E eu entendi isso depois que eu virei mãe, depois que eu vi uma fralda cheia de cocô e me deu um alívio, graças a Deus meu filho fez cocô. E eu nunca pensei que eu fosse ficar tão feliz com um cocô bonito. Sim, eu também senti isso. Tipo, o nosso filho fez cocô, é lindo. É verdade. Eu sempre falo para os pais que tem 3 cores de cocô que não podem acontecer no bebê. Uma é branca, a outra é vermelha e a outra é preta com cheiro ruim. Tirando isso, todas as tonalidades de verde e amarelo pode. Principalmente bebês de peito, tá? Bebês de leite, independente se é leite materno ou leite adaptado. Os cocôs vermelhos, pretos e amarelos têm que levar o bebê para uma urgência. Ok. A nível, nós sabemos que os prematuros têm muitos problemas, quer sejam gástricos, intestinais, parte do coração. Portanto, nós, como a doutora também tinha referido isso. Mas como é que nós podemos monitorizar isso em casa? Na verdade, os pais de UTIs são pais que vão muito preocupados para casa, né? Eles são acostumados a sempre terem um monitor para olhar a frequência cardíaca, a saturação, e quando vão para casa não tem mais o monitor. Cadê o monitor? Cadê a saturação? Cadê a frequência? Meu coração do bebê está batendo, meu filho está respirando, não consegue nem dormir, só olhando o bebê se está respirando, não, se não está fazendo apneia. Realmente é muito preocupante assim, para os pais esses primeiros dias com o bebê prematuro dentro de casa. A monitorização é sempre olhar a cor do lábio do bebê, se está uma cor rosada, se o bebê está com uma cara tranquila, respirando, dormindo. Assim, habitualmente é o que ele mostrava dentro de uma UTI neonatal com os sinais vitais equilibrados. E a nível de consultas pediátricas, há uma maior, portanto, exigência de haver mais consultas com um bebê prematuro do que um bebê de termo? Sim, alguns sim. Alguns precisam ser vistos mensalmente e até de 15 em 15 dias, aqueles que têm que ser acompanhados o peso, né? Na consulta pediátrica mensal é importante acompanhar além do crescimento, o desenvolvimento do bebê e tirar as dúvidas dos pais em relação principalmente à alimentação
E as dúvidas que vão aparecendo com o bebê em casa, porque é um bebê que ele tinha totalmente novo na sua casa, você levou um bebê teoricamente recém-nascido para casa, mas que já tem 2 meses de história dentro da UTI neonatal, mas agora é você sozinha, sem enfermeira, sem médico. É um filme total. Deve ser muito complicado. É muito complicado. Por isso que precisa de muito suporte, muito apoio. E a nível de vacinas, a sua administração é diferente de um bebê prematuro para um bebê de termo? Não. Na verdade, nessa situação das vacinas, é a idade cronológica que conta e não a idade gestacional, com exceção da BCG e da vacina de hepatite B, que tem que ser feitas em bebês com mais de 2 quilos. Tirando isso, as vacinas do Plano Nacional, todas são dadas de acordo com a idade cronológica e é extraplano. Tem que ser uma conversa entre pediatra e os pais, de acordo com o que os pais quiserem. O método canguru. Portanto, no hospital instigam muito isso. Portanto, pele com pele, sentirmos o nosso filho sentirmos a nós. Está provado que tem impactos muito positivos no bebê, mesmo a nível da sua respiração, uma coisa tão simples, que parece simples, mas que na verdade é muito complexa. O que é que nos pode dizer um bocadinho sobre isso? O contato pele a pele, ele se inicia logo quando o bebê nasce, em bebês de termo, né? E o canguru é um contato pele a pele dentro da UTI neonatal e tem vários benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para a mãe ou para o pai, mas no caso da mãe, ele estimula a produção do leite. Para o bebê, ele estabiliza os sinais vitais, estabiliza a glicemia, ajuda na respiração, ajuda até na microbiota do bebê, por incrível que pareça. Então, só tem benefícios. Eu acho que hoje em dia várias unidades de cuidados intensivos neonatais já adotaram essa prática e isso também ajuda no envolvimento, principalmente do pai, com o bebê, que é quem faz muito método canguru, que é muito legal, é onde dá pra gente colocar o pai para cuidar mesmo. Sim, eu lembro muitas vezes nós fazíamos, por exemplo, eu fazia de manhã e o pai fazia à tarde, ou vice-versa, e estávamos o dia todo e aquilo era maravilhoso. E aquilo é muito bom, porque mesmo bebês que não vão para UTI, e eu tenho certeza que todas as mães que já levaram seu filho para casa, colocar o filho aqui, deixar ele dormir é uma das melhores sensações do mundo. É mesmo. Sentimos ali, de certa forma, quando estamos na NEO, sentimos um bocadinho normal. Parece que o mundo à nossa volta para e estamos só ali a aproveitar que o nosso bebê... Isso é muito bom. E a nível de nutrientes, sabemos que eles necessitam de muitos nutrientes. O que é que eles necessitam mesmo a mais do que um bebê de termo? O prematuro, quando nasce, ele já pode receber leite materno, mesmo em situações onde tem alteração de fluxo, ele pode fazer uma colostroterapia, que são gotinhas de leite já na boca do bebê, que estimulam as células intestinais, estimulam a microbiota. E nessas situações, eles só podem a colostroterapia. O restante dos nutrientes, eles são ofertados pela veia, com a nutrição parenteral. Os bebês prematuros recebem aminoácidos, as proteínas e os lipídios, além dos minerais e vitaminas pela veia, o que faz com que o crescimento deles seja adequado. Tá? Quando se começa o leite, independente do tipo de leite, se leite materno ou leite adaptado, existem alguns fortificantes, no caso, para leite materno, algumas suplementações de proteína também, para que o crescimento seja adequado, não fica com falta de proteínas e tudo mais. Então, é basicamente isso. É um leite materno fortificado, um leite adaptado que tem também as propriedades de proteína e lipídios, e a nutrição parenteral quando ainda não tem condições. Certo. E já que estamos a falar na alimentação, digamos assim, é um tema muito falado. Portanto, e a doutora conhece outras realidades. Nós começamos, no caso da Leonor, com o método BLW, que eu digo mesmo que foi das melhores coisas que fizemos. Portanto, legal. Hoje a Leonor é uma bebê que come de tudo e eu acho mesmo que é pela questão deles conseguirem explorar alimento a alimento, com
Claro que tem as suas coisas, há coisas que ela não vai gostar, mas experimentou. Enquanto se fizermos normalmente como nós conhecemos aqui, a tradicional sopa, o bebê não tem a oportunidade de explorar cada alimento, uma batata, uma cenoura, uma courgette. O que é que tem a dizer um bocadinho sobre isto? Este método que por acaso foi o que nós iniciamos na Leonor, mas o que é que acha que é o melhor? Na verdade, assim, a introdução alimentar de um bebê, a gente tem que fazer de acordo com o grau de segurança dos pais, respeitando também os fatores culturais e principalmente essa questão da segurança, é muito importante. Tem pais que têm medo de começar o BLW, que é o bebê se autoalimentar, que é o objetivo da BLW. Tem pais que preferem começar a sopa e a papa, que acham que é mais seguro e tudo mais, e tem gente que vai fazendo um pouquinho de cada. O mais importante, assim, da introdução alimentar é iniciar quando o bebê te mostra os sinais de aptidão. O que eu tenho visto aqui é que, às vezes, o bebê ainda não apresentou sinais de aptidão e já fez a introdução alimentar. Sinais de aptidão, assim, um dos mais importantes é o bebê tem que estar sentando sozinho. Uhum. Eu notei um bocadinho isso, sim. A doutora avisou-nos, mas eu acho que nós também estamos sempre ansiosos do passo seguinte, se a nossa bebê consegue fazer. Então, por muito que a doutora nos dissesse que era melhor um bocadinho mais à frente, achamos por bem começarmos um pouquinho antes e notamos efetivamente que quando a Leonor se sentou bem, tudo fez sentido e até a sua alimentação começou a ser muito melhor. Isso faz todo o sentido, portanto, tenho dito isso a mães e a pais, que só faz sentido quando eles começam mesmo a sentar melhor. Além disso, outros sinais de aptidão ele tem interesse pela tua comida, ou seja, ele olhar e querer pegar. Outra coisa é pegar objetos, assim, ele vai ter capacidade de pegar a comida. Um outro sinal de aptidão também é ele não fazer mais a movimentação da língua, de colocar a comida para fora. E com esses sinais, assim, a criança realmente, a introdução alimentar tem muito mais sucesso do que simplesmente começar com 4 meses, onde a criança nem senta e só vai fazer a mesma coisa, que é engolir, que é a mesma coisa que ela faz com leite. O objetivo da introdução alimentar não é alimentar, é mostrar para o corpo do bebê todas as proteínas vegetais e animais, fazer com que o bebê tenha uma ótima relação com a comida. Além disso, fazer também com que o bebê coma com os olhos, ou seja, quanto mais colorido o prato, mais bonito, mais saudável o prato é. E o que é que podemos esperar a nível de avanços da medicina com bebês prematuros? A neonatologia é uma das especialidades médicas que mais evolui. Quando eu iniciei a neonatologia em 2007, olhando para trás, tem muita coisa que evoluiu, tem muitas condutas que foram mudadas de acordo com estudos que foram feitos. Novos aparelhos foram criados para proporcionar uma ventilação mecânica mais gentil, mais inteligente. Muita coisa mudou e muita coisa ainda tem para mudar, principalmente em relação à quantidade de fios que tem dentro de uma incubadora. Tem um projeto piloto lá no Canadá, onde é só um sensorzinho aqui que vê tudo. A gente teve uma apresentação de um médico brasileiro, que é lá de Montreal, que nos mostrou esse projeto piloto, que diminui muitos fios dentro da UTI neonatal, vai deixar uma UTI neonatal muito mais humanizada, e eu acho que a evolução da UTI neonatal é deixar ela mais humanizada, com os pais muito presentes e atuantes junto do bebê. E na sua ótica, até que idade é que os bebés devem ficar com os pais? Quer seja de termo ou prematuro, portanto, ficar com eles, haver essa presença ativa dos pais? Eu sinceramente, acho que o bebê até 1 ano deveria ficar dentro de casa, com estímulos e tudo mais. Bebês que vão para berçários, eles são para os berçários infantários e creches, eles são expostos a uma excessiva carga viral e com isso
assim, a mãe que, coitada, quer voltar a trabalhar, mal consegue voltar a trabalhar, porque toda hora tem um bebê doente. E a gente está também expondo esse pulmão, expondo o intestino a gastroenterites, o pulmão às viroses. E se deixasse o bebê em casa até 1 ano, conseguiria fazer uma introdução alimentar adequada, não ia fazer muita exposição a vírus, ele ia ficar com as infecções virais, mas não tanto quanto que ele fica quando vai ao infantário. E o desenvolvimento, o estímulo dentro de casa é muito melhor também. A falar no desenvolvimento e no estímulo, sabemos que o estímulo é importante em qualquer bebê, mas num bebê prematuro isso é crucial e sempre nos disseram que até aos 2 anos era mesmo decisório, digamos assim, no comportamento doravante do nosso bebê. É mesmo essencial? Sim, nos primeiros 2 anos de vida de qualquer criança é onde a gente tem a maior multiplicação, maior desenvolvimento neurológico, ou seja, dos neurônios, crescimento de neurônios e multiplicação. Então é quando a gente consegue dar a oportunidade para esse bebê que está crescendo, com muitos estímulos, dar aprendizado e tudo mais. Então é melhor época para vários estímulos, entendeu? Na parte de desenvolvimento. Eles são uma esponja, não é? Como vocês costumam dizer, que absorvem tudo. Exatamente. E há algum conselho que gostaria de dar a pais que nos estão a ouvir hoje, mostrar a resiliência, como é que podem ter força para encarar tudo isto que muitas vezes nos acontece, que não tem explicação? Os primeiros dias eles são muito complicados, eu acho. Quando eu vou fazer um parto de um prematuro, eu converso no pós-parto, no pós-nascimento, eu converso muito com os pais em relação a entender que é tudo muito novo, é uma coisa que eles não queriam passar e que aos poucos eles vão se acostumando com o ambiente e que eu não tenho uma bola de cristal e que a gente vai sempre trocar informações, eu vou sempre passar a informação para eles, todas as dúvidas eu estou disponível, vou dando aos poucos noção o que é cada tubinho, o que é cada fiozinho, qual é os nossos próximos passos, que eu acho que isso é muito importante, porque você fica meio perdida, né? Deve ser assustador. Como lidar com complicações que possamos ter no futuro, ali mesmo, naquela altura, porque para nós é tudo novo e... Sim, o futuro a gente não consegue prever, né? Os bebês, eles têm uma capacidade de regeneração absurda, então a gente não pode dar que é certo de acontecer isso no futuro, mesmo acompanhando depois no pós, na alta... Assim, é muito difícil a gente prever qualquer coisa. Até porque diagnósticos só são diagnósticos. Exato. A Leonor é muito prova disso. Quando vocês a receberam no Pedro Hispano, o relatório dela não coincidia com a bebê que vocês tinham ali. Vocês diziam-nos muito isso. Não, e o desenvolvimento dela foi espetacular. Muito se deve a vocês também. Foi espetacular. Foi muito bom. E há alguma coisa que gostaria de nos dizer a quem nos está a ouvir hoje? Sim, assim, a prematuridade hoje em dia ela é uma entidade que assusta, mas que as unidades de cuidados intensivos neonatais estão preparadas para receber os prematuros e proporcionar um crescimento e desenvolvimento adequado até a alta hospitalar. Os pais, hoje em dia, estão bem envolvidos em todos os cuidados, em todas as informações dentro dessas unidades. Acho que a viabilidade melhorou muito, as sequelas diminuíram muito, isso é muito importante. E o segmento desses prematuros é essencial, além do estímulo dentro de casa, além do espírito de equipe que a gente tem que ter com os pais no crescimento dessas crianças. E eu agradeço muito. É uma honra e é um privilégio tê-la aqui comigo. Obrigada. A doutora Vanessa, como eu referi no início, é mais do que uma pediatra. É aquela pessoa que está sempre ao nosso lado. Basta mandar-lhe uma mensagem que a doutora Vanessa responde-me, liga-me. E acho que é fundamental qualquer pai ter este apoio, porque a doutora, além de ser uma excelente profissional,
tem a parte humana muito equiparada. Obrigada. E isso é muito raro de se ver, essa disponibilidade e essa entrega que faz, não só aos seus bebês mais pequeninos, mas também a nós pais, que nos deixam mais tranquilos. E de certa forma sabemos que temos um apoio, que não estamos desamparados. Às vezes a mínima dúvida eu mando-lhe logo uma mensagem, eu sou muito chata, eu sei, Mas não tem problema. mas de certa forma deixa-nos muito à vontade e às vezes uma questão que por muito patética que possa parecer, sabemos que ficamos com o coração mais tranquilo e eu agradeço-lhe do fundo do meu coração por isso. Eu vou te acompanhar por muito tempo. Ai, vai, que eu agora nunca mais lhe vou largar. E obrigada a vocês que estão desse lado por nos acompanharem também neste episódio e neste espaço, neste projeto tão humano que eu pretendo vos transmitir. Quero que vocês nunca desistam, que pensem que o amor e a resiliência consegue sempre quase tudo. Basta muito da nossa parte e muito obrigada uma vez mais. Um beijinho, até ao próximo episódio.